quartas-feiras, das 20h30 às 22 horas. E ela acontece todas as quintas-feiras e ainda pode adentrar a essa escola, tá? Mesmo que tenha passado o curso básico, mas pode dar entrada. Aí ela vai ter um tempo, daqui acho que mais ou menos um mês e meio, aí já não pode mais entrar. Aí tem que aguardar a outra. Tem uma acontecendo nas quartas-feiras com a Marta, né? Na quinta-feira, desculpa, à tarde, né? Que também já não pode mais entrar, infelizmente, só no próximo. Mas essa está quentinha. Essa está quentinha, essa está aumentando a quantidade de alunos. E na época que nós vivemos, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de orientação, nós precisamos de ferramentas para nos ajudar a trabalhar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. E a escola é um lugar certo para isso, gente. E a gente sabe que sozinho é muito difícil a gente fazer as coisas, mas em grupo é bem melhor, bem mais proveitoso, que a gente tanto ensina quanto aprende, né? Afinal, nós viemos para este mundo não foi para viver sozinho, para viver em agrupamentos, né? Vários agrupamentos, a gente faz parte de vários agrupamentos, né? É isso mesmo. Então, a evangelização infantil, também quero convidar a todos que têm os seus netinhos, seus filhos, sobrinhos, vizinhos, pequenos, que possam trazer a evangelização, que acontece aos sábados. A porta abre às 9 horas, começa às 9h30, a evangelização. A escola de paz começa às 9h30 também, é isso, até 10h40, 10h30 mais ou menos. E é muito importante a gente evangelizar as crianças e nos evangelizar também, né? Que aí cria esse vínculo de pai e filho, mãe e filho, tia e sobrinho, fazendo um aprendizado bem, como que diz assim, bem semelhantes, né? Eu digo semelhantes, não iguais, porque as crianças é um método mais lúdico para que elas possam aprender, para que elas possam aquietar um pouquinho as suas mentes, seus coraçõezinhos e ficar naquele momento aprendendo, né, com os outros coleguinhas. Muito bem. E a pré-mocidade também, né, que está acontecendo também à tarde. Eu acredito que a pré-mocidade ainda está online, né? Está online, mas se alguém se interessar, busque mais orientação aqui na nossa recepção. Então vamos ao nossa preleção de hoje, mas antes vamos buscar esse momento em que a gente pode se elevar, fazer a nossa subida vibratória, nos sentir mais leve. E vamos assim fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações. Vamos aquietar as nossas mentes e nos aproximar do nosso mentor individual, este amigo que cuida e sustenta a nós todos os dias. Vamos convidá-lo para chegar até a nossa Mãe Maria de Nazaré, para sentir o seu abraço carinhoso, para pedir a ela que nos abrace fortemente, nos envolvendo em muita luz, muita sabedoria, muita paciência e tolerância. E com ela vamos nos dirigir a Jesus, nosso Mestre amado, agradecer pelo seu Evangelho de luz e ao mesmo tempo pedir que nos deem forças para que possamos vivenciar todos os seus ensinamentos, para que possamos assimilar, para que possamos nos conscientizar do seu Evangelho de luz, para que possamos nos evangelizar. Vamos assim, então, nos dirigindo a Deus, nosso Pai, agradecer por esta oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome de Jesus. Agradecer por esta presente reencarnação, que possamos aproveitá-la
de forma positiva. Vamos assim dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então agora nós vamos para o nosso assunto de fato, que é os que têm puro coração, que vai ser encontrado no Evangelho, capítulo 8, itens de 1 a 10. E a pergunta do Livro dos Espíritos, que é 918. Bem-aventurados os puros de coração. O que quer dizer bem-aventuranças, bem-aventurados? O que Jesus quis que chegasse até nós? Que mensagem foi essa? Bem-aventurados, Ele deseja que todos nós estejamos em paz, estejamos felizes, estejamos com vontade de viver, de sorrir, de trabalhar, de agradecer. Ele quer que sejamos felizes. Então, essas bem-aventuranças têm muitos ensinamentos. Porque de lá para cá, Ele vem nos oferecendo tudo isso e nos ensinando a forma melhor de buscar todas essas virtudes, a todas essas bem-aventuranças. E se Ele nos ofereceu, é porque nós temos capacidades de utilizá-la da melhor forma possível. Precisamos acreditar muito nessa capacidade que nós temos de transformar um momento ruim em um momento bom, transformar uma tristeza em alegria. Então a gente precisa entender que não é fácil, mas não é impossível. Então, se foi oferecido a nós, é porque nós temos essa capacidade de utilizá-la em nosso favor, em nosso benefício e em benefício dos outros também. Porque não adianta a gente buscar todos os benefícios e guardar conosco. Não vai adiantar nada, não vale de nada. É preciso que a gente leve ao outro esses benefícios, divida com o outro esses benefícios, partilhe com os outros esses benefícios. Isso é muito importante. Isso já é um trabalho de, como dizer assim, de sentimento fraterno, de respeito com o nosso próximo, de caridade. Então vamos voltar aqui nos puros de coração. O que ele estava querendo dizer, os puros de coração? Então ele estava comparando a infância da criança. Nada mais puro do que uma criança. Não é verdade? A criança, ela não é maldosa. A criança é cheia de graça. Ela é pura, ela é verdadeira, né? Ela fala o que ela quer, mas aquela fala dela, mesmo que seja pra gente, sabe? Não machuca, aquilo ali, a gente não cria nenhum sentimento ruim em nós. Às vezes até a gente acha graça, né? Então a pureza da criança, né? O desprendimento que ela tem das coisas, né? Logicamente que os pais estão ali orientando, conduzindo, né? Para que ela possa aprender a dirigir. E a criança, ela não tem rancor, ela não tem preconceito, ela brinca com qualquer um. A criança, às vezes, elas se juntam, pode até brigar, mas daqui a pouquinho elas esquecem que elas querem brincar, que elas querem ser felizes. O difícil é quando os pais entram no meio da confusãozinha que eles armam ali entre eles, por causa de um brinquedo, e aí cria maior confusão, já vem a maldade junto do
pai daquela criança, do pai daquela criança. E aí sim, aí cria uma energia bem pesada, bem pesada. E a gente sabe que isso gera acontecimentos terríveis, às vezes, né? Às vezes levam a acontecimentos terríveis que pode até deixar a criança sem essa proteção, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro, e as crianças vão ficar com fulano, vai ficar com ciclano, vai ficar no orfanato. Olha só a maldade, o sentimento de orgulho, de falta de humildade que o homem tem para destruir um momento tão feliz, tão puro ali junto com as crianças, né? Então eles não têm esse preconceito. E isso aí é um chamado de Jesus. Jesus está chamando a nossa atenção. Porque a gente passa momentos difíceis na vida da gente, passa. Porque nós estamos nesse processo de amadurecimento. Mas a gente tem que correr um pouquinho mais, né? Porque o tempo é chegado, como diz os nossos amigos espirituais. O tempo é chegado, a hora é essa. Eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Ah, tá bom, você me falou isso? Tudo bem, amanhã eu faço. Ou amanhã eu vou marcar um médico, amanhã eu vou na academia. Não existe amanhã. E se durante esse período até amanhã for a sua hora de partir? Então não podemos deixar, né? Temos que nos esforçar para dar conta daquele dia que a gente tem para resolver os nossos problemas. Por isso que a gente não deve perder tempo brigando, construindo ódio dentro da gente, sentimento inferior, né? Briguinhas, fofocas, maledicência. Para quê? O tempo é curto, vamos aproveitar. Vamos ser bem-aventurados como Jesus espera que nós sejamos. Vamos buscar esse estado de pacificação do nosso espírito. Mesmo no dia a dia, esse dia a dia corrido, agitado, nós precisamos aprender a buscar alguns momentos em que a gente respire fundo, em que a gente tome um pouco de água, em que a gente possa pensar em coisas boas. Nós estamos simplesmente recarregando as nossas energias. Porque se não fizermos isso, chega uma hora que pifa, ela não é mais, não consigo mais fazer nada, né? Ou seja, estou tão atribulada, eu não consigo nem raciocinar mais. Então, antes que chegue esse momento desse clique aí, a gente precisa parar um pouquinho. A máquina, ela é boa, mas ela não é perfeita assim, né? Porque a gente estraga ela. Aliás, ela chegou perfeita, mas a gente vai estragando ao longo da nossa vida. Mas a gente tem jeito de recuperá-la ainda, viu? Estou fazendo alguns concertos aqui, alguns concertos ali, mas a gente vai levantando e enfrentando os desafios. E esse é o nosso papel, nos esforçar a cada dia para dar conta daquilo que é nosso, daquilo que é da minha alçada. Não estou dizendo que eu deva me preocupar só comigo. Se passar alguém precisando de mim, não, estou muito preocupado comigo. Não, não é isso não. Nós temos que observar também. Se tem alguém ali do nosso lado, precisando de alguém, chamou a nossa atenção, tirou a gente da zona de conforto, nós precisamos olhar para aquilo. Nós precisamos enxergar aquilo. E tem algum ensinamento para nós ali, naquela situação. Então, é o momento de atenção, de observar, de refletir, de questionar, né? Questionar, sim. Isso é o nosso dever. Nós somos seres humanos pensantes. Nós precisamos pôr isso em prática. Pensar. Ah, mas fulano me falou uma coisa, é melhor fazer aquilo que ele fez. Por quê? Pense. É melhor para você? Naquele momento é melhor para você? Ele está dizendo que é melhor para ele. Está até dizendo que é melhor para você. Mas será que é melhor mesmo? Para mim?
Eu estou preparada fisicamente, moralmente, espiritualmente para fechar os meus olhos e seguir cegamente? Não devemos fazer isso. Porque a gente pode tropeçar feio e cair e não conseguir se levantar. Então precisamos ter um pouco de atenção sobre isso. Então, gente, a humildade e a simplicidade, o chamado de Jesus é porque a gente está muito envolto em situações, em problemas, e chamado dali, chamado daqui, a gente se sente sobrecarregado, mas é preciso que pensemos que precisamos progredir, precisamos andar, precisamos nos transformar, nos melhorar como pessoa. Isso é um excelente. Então, é preciso que haja a transformação. E o autoconhecimento é o tratamento de cura melhor que existe. Acho que é o único, viu? É o único. É curando as minhas mazelas, é fazendo o meu papel de cristão, é tomando conta daquilo que eu preciso tomar, me redimir de algumas coisas, até mesmo deixar algo para lá, naquele momento, né? Mas a gente precisa, sim, ouvir esse chamado de Jesus, trabalhar os nossos vícios, trabalhar os nossos defeitos, buscar as nossas virtudes. É isso que fortalece o espírito e fortalece o corpo físico também. Quando o nosso espírito está forte, o nosso corpo físico também está. E eles dois precisam entrar em harmonia. Muitas vezes a gente se preocupa só com o físico. Ah, que eu vi no médico, cuido do médico, sou amigo doente, e não sei o que eu faço, não tenho dinheiro para gastar, ou tenho muito dinheiro, já gastei e não resolveu nada. E o espírito está cuidando? Que às vezes vem de lá, né? Vem de lá. Então a gente precisa cuidar dos dois. Eu também não posso ficar só rezando o dia inteiro, né? Ou seja, até mexendo os lábios, às vezes o coração está ali quietinho, sem nem fazer parte daquela falácia, entendeu? E a gente precisa, sim, buscar a assistência espiritual e buscar a assistência material, para que o nosso organismo físico, moral e espiritual entre em harmonia e equilíbrio. Então, vamos lembrar disso e lembrar também o seguinte, a pureza de coração. Lembrando uma coisa que eu até esqueci de falar, a gente olha para uma criança e é criança pura, né? Deus, na sua misericórdia, Ele faz com que haja um esquecimento, um adormecimento, né, das nossas lembranças na nossa infância. Dizem até que a partir dos 7 anos que a criança começa a se desligar do plano espiritual e toma conta aqui da alma encarnada dele, né? Então ela precisa de orientação, ela precisa de direção, ela precisa de condução, ela precisa de amor, ela precisa de amparo. E os pais ou aqueles que estão no lugar dos pais. Então a misericórdia divina é tão grande que faz com que nós esqueçamos o nosso passado. Imagina se eu lembrasse que eu prejudiquei alguém ou que ela fez algum mal ao membro da minha família. Imagine como é que eu ia olhar para ela. Então Deus é sábio e misericordioso. Ele não permite que a gente se lembre de coisas, né? Às vezes nós lembramos de algum sonho, de alguma passagem, de alguma coisa, mas que aquilo tenha utilidade para a gente. Se a gente for saber de uma coisa, é por isso que é muito perigoso a gente buscar outras formas de espiritualismo. Vou abrir assim, espiritualismo. Porque as pessoas
pessoas estão sedentas, querendo saber da sua vida, o que foi, o que não foi, o que vai acontecer, se eu vou ficar rico, se eu não vou ficar rico, se eu vou casar, se eu não vou casar. E aí, logicamente, você vai pagar por aquilo, né? Então, não adianta se iludir, gente. Se não for um trabalho nosso, a nossa vida não vai mudar. Não adianta entregar para o outro, né, a minha responsabilidade de dirigir a minha vida. Não adianta entregar para um chefe de uma igreja, um centro espírita, seja lá o que for, entregar as minhas responsabilidades, porque eles falaram que eu vou para o céu, que eu vou me curar. A gente pode até se curar, mas está no nosso planejamento, nessa experiência, e resgate que nós estamos vivendo nesse momento, que nós estamos tendo. Então é preciso a gente avaliar tudo isso e saber de uma coisa: Deus é misericordioso sempre, sempre. Ele está sempre conosco, ou mandando os seus anjos para que possam nos auxiliar a não nos equivocar tanto. Então precisamos nos dirigir ao nosso mentor, aos amigos espirituais, aos santos, aos anjos, a Deus, a Maria, para que a gente possa sentir essa força chegar até o nosso coração. E quando nos sentirmos oprimidos, doentes, fracos, indecisos, com medo, vamos buscar o nosso Pai, que assim buscam as crianças quando estão com medo, querem o colo da mãe, querem o colo do pai, querem a proteção. Assim somos nós, vamos buscar no colo da nossa Mãe Santíssima, do nosso Pai, né? Para que a gente possa valorizar esses momentos dessa experiência, dessa encarnação. Então vamos acreditar nisso, que não estamos sozinhos. E vamos assim, fechando os nossos olhos para agradecer a Deus, ao nosso Pai, por este momento, lembrar pelos países em guerras, pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, pelo nosso povo brasileiro, pelos nossos irmãos refugiados que se encontram em nossas terras, em nosso país. Vamos vibrar pelos orfanatos, pelas casas que acolhem o velho, a criança, o adolescente. Vibremos pelos nossos irmãos em situações de rua. Vibremos pelos nossos irmãos adictos, pelos seus familiares. Vibremos pela nossa família que deixamos em casa, pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho. Vibremos por todos aqueles que sofrem do corpo e da alma. E vamos pedir licença para vibrar pela nossa casa e por nós, por estarmos aqui semanalmente. Assim dizemos, graças a Deus. Uma boa tarde a todos, um bom tratamento.